Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Na aula de hoje nós iremos estudar o sistema respiratório. O sistema respiratório que é formado, compreende um conjunto de órgãos que tem como função realizar as trocas gasosas com os organismos e o meio externo. Nós estudamos nas aulas anteriores que os alimentos eles contêm a energia necessária para as nossas atividades diárias. Essa energia ela é liberada por meio de uma transformação química conhecida como respiração celular. Então, na respiração, nós utilizamos o gás oxigênio e a glicose, substância esta obtida da nossa alimentação. Essas duas substâncias elas vão reagir no interior da célula e dessa reação vai resultar na produção de gás carbônico e água e também liberação de energia. Portanto, a respiração celular compreende a reação química entre glicose e gás oxigênio. A glicose é o combustível desse processo, com desprendimento de energia e produção de gás carbônico e água. Gás carbônico este que é eliminado na expiração. Então, a respiração celular aeróbia ela só pode acontecer se o oxigênio chegar até as células. Sem o oxigênio, as células acabam morrendo. É por isso que nós não conseguimos ficar muito tempo sem respirar. Nosso corpo ele precisa dessa energia, os órgãos precisam dessa energia produzida para continuarem funcionando. São os órgãos do sistema respiratório que capturam o oxigênio do ar e o levam até o sangue por meio de um processo chamado de respiração pulmonar ou ventilação pulmonar. Aí na imagem a descrição dos órgãos que compõem o sistema respiratório, E aí vou destacar cada um deles: a cavidade nasal, a epíglote, a faringe, a laringe, o esôfago que está destacado aí, ele corresponde ao sistema digestório, assim como a faringe, que é um órgão tanto do sistema digestório como também respiratório. Aí tem a traqueia, os pulmões, o brônquio, os bronquíolos, a pleura, que é uma membrana que cobre os pulmões, o diafragma, que é um músculo intercostal onde os pulmões eles estão apoiados, e os alvéolos pulmonares, que é onde ocorrem as trocas gasosas. Nesse processo também ocorre a eliminação do gás carbônico produzido na respiração celular. Então, na respiração celular, a inspiração do gás oxigênio e expiração, ou seja, a eliminação do gás carbônico. O ar ele entra pelo nariz, passa pela faringe, laringe, traqueia, pelos brônquios, bronquíolos e chega aos alvéolos pulmonares. Então, este é o percurso do ar. As cavidades do nariz elas são forradas por um tecido cheio de cilos e cobertas por muco, que tem a função tanto de aquecer o ar, como também filtrar as impurezas presentes no ar para fazer com que o ar ele entre mais puro, mais limpo nos pulmões. Como eu já falei, a faringe ela serve tanto de passagem para o alimento como também para o ar. Portanto, é um órgão tanto do sistema digestório como também do sistema respiratório. Ela termina em um tubo curto que é a laringe, está descrita aí na figura. Na laringe encontram-se as pregas vocais, que são responsáveis pela produção dos sons de nossa voz. Quando nós falamos, essas pregas vocais elas são esticadas por músculos e vibram com a passagem do ar. Quanto maior for a pressão do ar que sai pelos pulmões, maior é a intensidade do som, ou seja, mais forte é o som. Portanto, nossa fala, nossa voz é produzida nesse órgão aí que está descrito na imagem, a laringe. Da laringe, o ar passa para a traqueia, que se bifurca nos brônquios. Cada brônquio se ramifica num pulmão em tubos cada vez mais finos, chamados de bronquíolos. Os bronquíolos eles terminam em sacos microscópicos de fundo cego, que são os alvéolos pulmonares. Nos alvéolos que ocorre a troca do gás carbônico pelo gás oxigênio. Tá aí.
Nos alvéolos ocorre a troca de gás carbônico do sangue pelo gás oxigênio capturado do ambiente. Essa troca ela é chamada de hematose. E aí a imagem ela descreve como ocorre esse processo, né? O sangue com gás carbônico presente lá nos alvéolos, ele contém o gás carbônico, está mostrado aí na cor azul, e o sangue que contém o gás oxigênio é representado aí na cor vermelha. Então nesse processo aí que ocorre nos alvéolos, as hemácias elas trazem o gás oxigênio, né, leva até a célula, tem essa função desse transporte, e aí o gás oxigênio ele entra na célula e o gás carbônico sai e é transportado no processo inverso também pelas hemácias. Portanto, essa troca chamada de hematose ela ocorre nos alvéolos pulmonares. A presença de alvéolos aumenta muito a área de contato com o oxigênio, o que possibilita, né, vamos dizer assim, uma maior absorção do gás oxigênio pelo organismo, facilitando assim a respiração. O oxigênio que entra no sangue, ele combina-se com a hemoglobina, que é uma proteína presente nas hemácias ou glóbulos vermelhos. A combinação da hemoglobina com o oxigênio forma a oxihemoglobina, que ao ser formada leva o oxigênio para todos os tecidos do corpo. Nos tecidos, a oxihemoglobina ela perde o gás oxigênio, que sai do sangue e entra nas células. Está aí esse processo. O gás carbônico, que por sua vez estava na célula, sai e passa para o sangue, para assim ser eliminado. O ar ele entra nos pulmões e sai deles em razão da contração e relaxamento, né, do músculo intercostal, denominado diafragma, o músculo que separa o tórax do abdômen e de alguns músculos intercostais. A entrada de ar nos pulmões é chamada de inspiração e a saída de ar dos pulmões é chamada de expiração. Aí a representação, né, do processo de inspiração e de expiração, né? E também o movimento do diafragma, movimento esse que faz com que o nosso tórax, o nosso abdômen, ele aumente e diminua de volume de acordo com a entrada e a saída de ar e, consequentemente, a movimentação do diafragma, ou seja, a contração e o relaxamento. A respiração ela é controlada pelo sistema nervoso, tá? Quando nós prendemos a respiração, a concentração de gás carbônico no sangue aumenta e uma parte do sistema nervoso, denominada de bulbo, envia uma mensagem ao diafragma e aos músculos intercostais para que este, né, movimente-se, né, para baixo, relaxando, fazendo com que o ar seja eliminado. E aqui alguns problemas relacionados ao sistema respiratório, né? Por exemplo, o fumo, né, ele compromete muito o sistema respiratório humano. Mais de 4.000 substâncias químicas estão presentes na fumaça do cigarro. Algumas dessas substâncias podem provocar doenças como câncer nos pulmões, na boca, na laringe, no esôfago, no estômago, nos rins, na bexiga e também no pâncreas. O câncer, né, ele pode aparecer quando determinados genes da célula são alterados, o que compromete o funcionamento normal da célula e, consequentemente, o sistema respiratório. Aí, o esquema, né, desse processo aí de formação do tumor, do câncer, em virtude do fumo. O cigarro ele destrói muitos cílios, né, e células encarregadas da limpeza do sistema respiratório e provoca inflamações dos brônquios e bronquíolos. Pode ocorrer também a destruição progressiva dos alvéolos pulmonares, doença esta conhecida como enfisema pulmonar. E aí a comparação, né, os alvéolos pulmonares normais e os alvéolos com efizema. Veja que os alvéolos, né, de uma pessoa que tem efizema, eles são bastante escurecidos, né? Aí já estão bastante inflamados, bastante comprometidos.
Então, na fumaça do cigarro há também o monóxido de carbono, cuja fórmula é CO, que é um gás bastante tóxico que pode causar sérios problemas ao organismo. Então, para evitar esse problema, né, deve-se evitar o consumo, né, deve-se evitar fumar, né? A poluição do ar também é outro fator que compromete o sistema respiratório. Veículos motorizados e muitas fábricas, né, eliminam na fumaça uma série de produtos químicos que são prejudiciais à saúde e principalmente ao sistema respiratório. Além do monóxido de carbono, são lançados também óxido de enxofres e nitrogênios e outros produtos químicos que irritam o nariz, a traqueia e os brônquios, comprometendo assim o sistema respiratório e causando certas doenças. Então é fundamental controlar a poluição do ar para evitar tais problemas. Então, gente, assim eu finalizo nossa aula. Espero que vocês tenham compreendido a explicação. Segue 4 questões para vocês responderem. Qualquer dúvida, pode deixar a sua mensagem que estarei respondendo. Um forte abraço e até a próxima.